Olá, aqui é o Judeu Ateu. Aqui é o Iso. E aqui é o Estranho. E este é mais um Mangá ao Quadrado. Tell me exactly what you want, and then tell me what to say, 'cause I can't keep it straight. They keep changing. Maravilha, Iso e Estranho. Sejam bem-vindos ao Mangá ao Quadrado de número... Eu não deveria ter dito isso porque eu não tenho a mínima ideia. Acho que é 256, talvez? Tudo bem com vocês? Tudo bem? Tudo bem. Eu não sei como você não tem uma cola disso sempre preparado. Eu não sei porque você se coloca nessa armadilha, é bem da verdade. Sei lá, porque é no automático, né? Mas é esse número mesmo. Não, beleza. Aí, ó, por isso que eu não tenho uma cola, porque eu sei. Eu sei porque eu estou muito feliz de estar aqui com vocês neste episódio, que é um episódio clássico do Mangá ao Quadrado. Isso quer dizer que não é nenhum quadro. Isso que significa ser um quadro clássico do Mangá ao Quadrado. E eu acho que dessa vez, inclusive, a gente vai fazer uma abordagem de um quadro clássico que talvez a gente não faz há um bom tempo, que é analisar, no caso, um clichê específico dos quadrinhos, né? Algo que acontece bastante nos mangás e talvez em outras mídias também. E ver o que a gente acha, por que ela acontece, e, enfim, quais são nossas opiniões sobre esse clichê, que no caso quem tá aqui escutando já sabe que é redenção. Essa palavra redenção, ela é bem abstrata. A gente pode abordar isso de várias formas diferentes. E talvez a gente aborde ela de formas bem diferentes. Mas nos mangás especificamente, e especificamente talvez nos Battle Shonens, um tipo de redenção, um tipo de clichê bem comum é vilão que vira amigo, né? É vilão que vira amigo. Esse é um clichê bem comum de redenção em mangás. Em Battle Shonen especificamente. Em mangás que tem vilão, pode ser não Battle Shonen, mas é uma fantasia, uma aventura. Porque a redenção parte do pressuposto que alguém estava fazendo algo ruim e fez algo bom pra... ou está fazendo algo bom, ou quer fazer algo bom pra se redimir. Então espera-se que seja um vilão de alguma forma. Se você pensa em vilão que vira herói, você não vai achar isso um vilão no Slice of Life, mas não precisa ser exatamente um Battle Shonen, pode ser um Sailor Moon da vida. E o que eu não li, eu nem sei se rolou. Mas eu acho que não precisa, realmente, não precisa ser Battle Shonen, não precisa. Eu acho que até outra história de Slice of Life é possível. Tem várias. Por exemplo, uma história que é 100% de redenção é Koi no Katachi. Ele é uma história da busca de redenção de um personagem. É verdade. E tem, enfim, tem vários. São inúmeros os exemplos que a gente pode pensar aqui sobre redenção de personagens e vilão em mangá no geral. Você quer, começar. Porque, de fato, redenção é um conceito bem abstrato, né? Tanto como a gente já tá descobrindo, né? Nesses primeiros 2 minutos, né? Sim. Pode ser vilão, pode ser não vilão. Vocês querem começar dando alguns exemplos só, de redenção clássicas em mangás, pra gente poder se situar um pouquinho, talvez? Essa talvez seja uma boa forma de começar o podcast. Quando a gente tem esses programas clássicos, a primeira coisa que eu faço é jogar a palavra no Google. Então, e aí, nesse caso, eu falei assim: não, mas deve ter alguma página no TV Tropes, né? O site que cataloga vários clichês, vários tropes da ficção. Falei, deve ter alguma página. E tinham, no mínimo, 18 páginas com redenção no nome. Fora as outras que não tem redenção no nome. Como, sei lá, Heel Face Turn, esse tipo de coisa. Então, a redenção é algo muito comum em várias histórias. Eu acho que Battle Shonen, ele acaba chamando mais atenção disso porque é um tipo de história que é muito mais contínua. É um tipo de história que é muito voltada para arcos de acontecimento. Então, não é incomum que um vilão de um arco, principalmente dos primeiros arcos de história, seja querido pelo público de alguma forma, seja carismático, ou o autor gosta daquele personagem, ele quer trazer de volta ele. E aí a gente tem inúmeros exemplos disso, né? De que o vilão de começo de Battle Shonen que vira amigo para sempre ali, né? Sei lá. Penso no Seto Kaiba de Yu-Gi-Oh! Eu penso... O exemplo máximo é, claro, Vegeta de Dragon Ball, né? Vegeta de Dragon Ball, Nico Robin de One Piece... O Scar de Fullmetal Alchemist. Esse é um pouquinho mais complexo, mas eu lembro que Bleach era muito característico por isso, de todo vilão virava amigo no arco seguinte. Reborn era muito disso, não era?
Reborn era. E Reborn, até pulando umas etapas, é um exemplo estranho, porque eu sempre achei o Mukuro muito estranho do lado dos heróis. Eu não sinto que ele fez todas as etapas necessárias pra eu estar confortável com ele ali. Fairy Tail foi bem emblemático em começar a colocar uns vilões no meio do grupo dos heróis com muita frequência, né? Então, o Gagel e a Júvia, por exemplo, eram grandes vilões de um arco e entraram meio que do nada. Naruto, eles não entram, eles morrem, né? É um tipo de redenção. Os Zabos, o Haku, o Pain, ficam tudo do bem, mas aí morre. Mas eu diria que até Naruto... Gaara, ou até em algum nível o Neji em Naruto, Sim. que começou quase como um vilão de fato e eventualmente virou. Foi lá resgatar o Sasuke junto com eles ali. Tem exemplos, eu acho que quase qualquer Battle Shonen que a gente conseguir pensar aqui vai ter algum exemplo disso. Um exemplo que eu acho curioso é o exemplo de Shaman King, que o protagonista ele acaba sendo meio que um messias e as pessoas vão se juntando em volta dele. Só que o Shaman King ele faz de um jeito um pouco estranho, porque ele ressignifica características ruins dos personagens que eram vilões, e aí, tipo, quando eles ficam do bem, isso é legal. Então, tipo, tem, sei lá, o menino que ele é mó sanguinário, um ditador da região dele, aí quando ele entra pro time, não, ele é só uma pessoa muito obstinada e dedicada. Tem o cara que ele é um necromante e carrega o cadáver da esposa falecida, e que ele deveria ser um maluco, e depois ele, não, é só um cara muito apaixonado, sabe? Eles buscam ressignificar essas coisas malucas. Dando alguns desses exemplos aqui, pelo menos, então, você já tocou num ponto interessante aí pra mim, estranho, que eu gostaria de abranger talvez até um pouquinho mais, que é a simples pergunta de por quê? Por que acontece isso, né? Porque é um clichê tão comum que nem a gente tá analisando agora. Você já deu a justificativa de personagem popular quer voltar, né? Tipo, sim, é uma fácil reciclagem. Vocês conseguem pensar em outros motivos, talvez? Porque é um clichê comum. Tipo, vocês acham que é só, tipo, aproveita aí, vai? Além de aproveitar, eu acho que é um jeito fácil de aumentar o elenco. Principalmente já pensando de um Battle Shonen, você quer que no quinto arco tenha muita gente pra ter boneco plutando, não é pra ter só o herói que tava no primeiro capítulo. Então você tem que aumentar a turma gradativamente. Trazer o vilão de volta é um jeito fácil de já colocar alguém que já é popular, mas que preenche um espaço no arco. Eu concordo que acho que tem muita coisa de... é um facilitador de roteiro no geral. Mas quando eu pergunto o porquê, vocês acham que talvez... Eu pensei nisso, será que tem alguma coisa inerente, talvez, não ao ser humano, mas tipo, ao que a gente quer ler, talvez, na ideia de, tipo, pessoas do mal virar do bem, sabe? Talvez seja uma maneira também do mangá deixar claro quais os valores que o mangá defende. Tipo, a chave de o que no herói faz o vilão virar do bem é um pouco a chave pra entender o que o mangá quer passar. Quais são os valores do mangá. E aí, partindo de uma visão bem... uma visão relativamente humana de que, mesmo que nossos valores sejam diferentes, cada um pense em si como um lado, entre aspas, bom. E quando a gente vê um personagem saindo do lado ruim pra ir pro lado bom, meio que nos conforta no sentido de que, não, realmente, esse é o melhor caminho, existe a bondade no mundo, existe a bondade nas pessoas, esse personagem, ele tá vindo pro lado certo, e aí muitas vezes é um personagem que a pessoa já gostava, mas discordava dos métodos, discordava da visão de mundo, e aí quando ele se converte, se torna mais agradável, mais palatável pra pessoa, né? Então, o Darth Vader se matar no final pra salvar o filho torna ele muito mais... reafirma que, tudo bem eu gostar do Darth Vader então, sabe? De alguma forma. Eu penso aqui também que talvez em algum nível, tipo, esse clichê seja um pouco pós-moderno, no sentido de que possivelmente é um clichê que começou com uma desconstrução e tipo, repetiu-se tanto que nem se enxerga mais como uma tal, sabe? É só uma característica, um clichê mesmo, né? Porque quando você pensa isso numa visão de roteiro bem simples, tipo, um vilão que vira amigo, né? Tipo, uma ideia, né? Só que a gente tá num ponto de consumo cultural tão à frente, tão avançado que, tipo, nem é uma ideia original. Tipo, a gente já viu isso 1000 vezes, né?
É. A gente já lê esperando isso, já ter pensando quem aí vai ficar do bem agora. Exato. Eu acho que tem também muito a ver com o fato de que a redenção de um personagem, ele é um arco por si só. Então, é uma forma muito fácil de você fazer um desenvolvimento de personagem. Porque, sei lá, se você pega eu pego um protagonista que ele é bondoso ou que ele tem características positivas, eu preciso dar um conflito pra ele. E esse conflito tem que ser alguma coisa muito mais pra desafiar a bondade dele, sabe? É algo que exige uma escrita satisfatória. Enquanto que o cara sair do mal pra ir pro bom é meio que o esperado, então, tipo, é meio que dado esse desenvolvimento. Ah, olha só, esse personagem se desenvolveu, ele ficou bom. Mesmo que não tenha um processo muito claro dele ficar bom na história, tipo, é fácil de engolir. É fácil de engolir a galera gostando do Vegeta casando com a Bulma, sendo que não faz nenhum sentido. Tipo, não é um desenvolvimento de personagem porque não se desenvolveu porra nenhuma, só mostrou o que aconteceu. Mas aí as pessoas enxergam como, desenvolveu esse personagem, ó, ele ficou bom. É curioso isso, você já tá tocando talvez num ponto que eu queria abordar aqui, que é a ideia de que é tão comum, é um clichê que acontece tão comumente, que eu pensei aqui, vocês acham que a maioria de redenção, pensando, sei lá, pelo menos inicialmente em vilões ou antagonistas, que nem, sei lá, Vegeta, são rasas na maioria dos mangás? Vocês acham que na maioria das vezes é mal justificado a forma com que esses vilões entram pro grupo de amigos? Eu acho que é fácil ser raso, mas vocês deram o exemplo do Vegeta, que é um dos poucos que eu acho que não é. Esse mesmo Dragon Ball, acho que tem uns 8 vilões em Dragon Ball que foi muito mais raso e mal feito que o Vegeta. Bom ponto. Sim, ok. É que o Vegeta funcionou mais a longo prazo, né? Ele teve um processo gradual, enquanto a maioria dos ele demorou muito pra genuinamente virar a chave. Ele ficou na área cinza a maior parte do mangá inteiro, enquanto o Piccolo foi muito rápido que ele ficou do bem. Sim. Tem Shinhan. Vegeta até no céu, ele não tava completamente. Tipo, foi só lá no Buu que ele ok, cara, beleza, esse cara é bonzinho agora. E até no Buu, na primeira metade ele ainda é vilão, né? O Buu tem o céu, onde ele termina de ficar bem, mas no Buu ele tem uma recaída, que ele tem vergonha de ter ficado do bem. E aí tem que redimir a recaída. E aí tem a segunda redenção. É verdade, é exatamente isso. Mas é curioso quando você pensa coisas como o Ten Shinhan, quando ele apareceu, ele é um assassino profissional sádico. E você pensa que não tem nada a ver com a imagem que sobrou do Ten Shinhan. Sim. É que eu acho que a grande questão é que existem muitas formas de se fazer a redenção, né? Muitas das páginas do TV Tropes que eu citei foram de exemplos de redenção. Então tem muito personagem que se redime pelo amor. Tipo, se apaixona por alguém e aí fica do bem por causa daquele motivo. A Baby Five do One Piece, que era super escrota do vilão, agora ela é amiga nossa, porque ela se apaixonou por esse cara aqui. A 18. Se apaixona por esse cara aqui, agora é uma amiga nossa. Existe muito também casos de redenção na morte, que aí o vilão vai lá, faz um ato bom, aí só ele se redimiu, e aí ele morre em seguida. Que é tipo um Darth Vader da vida. Mas eu acho que esses são uns jeitos muito baratos de se fazer. Eu acho que o jeito a construção de se fazer um personagem de fato se redimir, de fato ele tentar compensar o mal que ele causou, tentar buscar reparação pelo que ele fez, tentar fazer coisas boas o suficiente pra meio que equilibrar as coisas ruins que ele fez. Essa é a parte difícil de se fazer e que a maioria não faz, sabe? O próprio Vegeta, ele é meio assim. Só agregando ainda nas partes rasas, eu acho que o mais raso de todos é o que é só o vilão foi derrotado. É aquela forma de, agora que ele foi derrotado, ele não pode mais dominar o mundo, ele não tem mais objetivo, então ele vive uma vida normal, então ele descobre que ele é um cara legal. Antes da gente entrar então pra como é difícil, outra forma barata que eu pensei também que acontece bastante é que, tipo, agora tem um vilão maior, então a gente tem que chamar o vilão anterior pra ajudar a gente, e já que ele ajudou, acabou, tudo bem, beleza. Morreram todos os crimes dele nesse processo, né? Tipo... Sim. Esse é o jeito do Dragon Ball, inclusive. Esse é a fórmula do Goku. Esse é o Seto Kaiba, né? Que ele é um cuzão com todo mundo a história inteira. Ele tá ajudando, mas ele é um cuzão o tempo todo. O que é crime do Seto Kaiba era ser um rico pau no cu que trata todo mundo mal. E no fim do mangá, ele é um rico pau no cu que trata todo mundo mal. Isso só não é algo que justifica alguém, sei lá, matar o Kaiba ou jogar ele na cadeia, mas...
Mas ele era um filho da puta. E continuou sendo. Mas realmente, eu acho que a postura de escrita, de roteiro, de falar, esse cara agora é do bem, e só deixar ele ali do lado, esperando que isso signifique que ele agora é do bem, é uma forma muito preguiçosa e que é um pouco decepcionante em termos de evolução de personagem, principalmente quando você compara com algum bem feito. Então, sei lá, o Judeu citou do Naruto o caso do Neji, tipo, agora o Neji é do bem. Ele nunca meio que fez nada que justifique ele ficar do bem, ele nunca se desculpou com a Hinata, sabe? Ele tratou ela mal a vida inteira. E aí, tipo, mas ele lutou do nosso lado aqui, então ele agora é nosso brother. Não, cara, ele ainda não desfez nada. E eu fico pessoalmente incomodado quando você mostra a redenção pelo perdão das vítimas. Então, tipo, não só o Neji não fez nada e morreu não fazendo nada, como ainda vem a ceninha da Hinata levando o filho no túmulo do Neji falando, esse cara é um herói. Não, vai tomar no cu, ele te espancou por bosta. E nunca se desculpou, exatamente, né? Se desculpou. É até um caso curioso, porque, sei lá, talvez deu a entender que, sei lá, no Timescape, Hinata e Neji viraram amigos, né? Mas, tipo, é curioso, porque ele recebeu meio que a redenção dele antes do Timeskip, quando ele foi lá ajudar eles a resgatarem o Sasuke, quando eles eram crianças ainda. E, tipo, a redenção dele, inclusive, não tinha nada a ver com a Hinata, né? Tipo, ele fez alguma coisa do bem que não tinha nada a ver com as coisas cagadas que ele tinha feito. Mas, tipo, beleza, agora ele tá ajudando a gente, então tá tudo ok, né? Esse é o tipo praticamente ruim de redenção, que é o autor redimindo o personagem, se o autor parece que ele não reconhece qual foi o real crime do personagem. Sim. O problema do Neji não era que ele era um arrogante pau no cu. O problema do Neji é que ele espancou a prima pra descontar um que não tem nada a ver com ela. E ela era claramente um alo muito mais fraco e ele quase matou ela. Isso é o que ele fez de ruim, de isso precisa ser consertado. É curioso, é exatamente isso. Tipo, o crime dele é que ele tinha um complexo de inferioridade, no final das contas era. E esse era o crime dele. O crime dele não era que com esse complexo de inferioridade, ele, tipo, danificou a vida das pessoas. Essa parte não importa. O crime dele é que ele se sentia mal por dentro. Esse era o crime, não o que ele fez por causa disso, né? Quem ele machucou, tipo, quando ele tratou o Naruto mal, ou a Sakura mal, não foi ali que ele cruzou uma linha. Especialmente pensando nas atitudes dos fãs, assim, que os fãs olharam, esse aí fez bosta. Foi quando ele destruiu a Hinata. Então, quando ele nunca mais interage com a Hinata, a nossa perspectiva, eles ainda estão naquele ponto. A última vez que eles se viram, ele tocou ela. E aí fala, mas se eu posso pensar que off-screen eles podem ter conversado e feito as pazes, como leitores não faz a menor diferença pra mim. Eu ainda tô naquela cena. E, sei lá, quando a gente falou que a gente vai conversar aqui sobre redenção de personagens e tal, eu parei pra pensar que, tipo, é tão raro, talvez, a gente vê a redenção bem feita a longo prazo, do personagem de fato repensar as coisas que fez e, tipo, se foi errado e tentar um processo a longo prazo. Muito disso, é claro, sei lá, tem a ver com as limitações da mídia e tudo mais, enfim. Mas eu pensei que é um tema estranhamente tão contemporâneo à sociedade, sabe? Essa ideia de redenção. Eu não quero entrar tão politicamente aqui. A gente tá num momento cultural que a gente meio que tá em conflito do o que pessoas que cometem erros fazem depois que elas, tipo, admitem que erraram, sabe? A gente meio que Não tem essa resposta, né? Não tem uma resposta fácil pra isso, sabe? E a busca por essa redenção, a busca por achar a forma como você, o personagem, né, que está se redimindo, que ele considera uma forma de espiar os seus crimes, de limpar o seu nome, de ficar bem consigo mesmo, isso pode ser um mote de uma história inteira, na verdade, né? Então, tipo, tem muitos mangás que é disso, né? O Koenatati que eu citei, Samurai X é um exemplo disso, é uma história que é só de um cara tentando se redimir, Blade of the Immortal é a história de um cara meio que não se redimindo, mas um pouco se redimindo também, e entendendo no meio do caminho o que é isso. Isso é uma história por si só rica, e eu acho que talvez a dificuldade dos autores de colocarem isso como um subplot é bem gritante, né? Quero entrar no mérito de isso no anime porque é ocidental, mas Avatar é essencialmente sobre isso. O Último Mestre do Ar. Sim, sim. É exatamente sobre isso.
E realmente, isso que o Judeu comentou, eu acho que é a parte complicada, porque não tem uma resposta definitiva, não tem uma resposta única e grande parte das vezes não tem uma resposta satisfatória. Acho que justamente por não ter uma resposta definida, que os artistas, como pessoas que estão escrevendo mundos e passando valores, podiam usar essa oportunidade para eles proporem a resposta deles, do qual a gente pode discordar. É que eu acho que quando a resposta é rasa, eles não estão sequer propondo uma resposta para eu responder, eu acho que não funciona assim. Eles estão pulando essa parte. O complicado também é que nunca vai ser uma resposta meio que universalmente satisfatória também, porque eu concordo com você, Iso, que é uma boa oportunidade para a pessoa dar valor moral da redenção, o que é pagar pelo crime, sabe? Mas uma vez que a gente, como sociedade, sabe que a gente concorda quase universalmente que matar é errado, por exemplo, a gente tá muito fora de concordar do que fazer com quem alguém mata, que mata, sabe? Exatamente. E o perdão é um conceito muito pessoal, eu perdoo, eu não perdoo, não existe nós todos concordamos, que não existe isso em perdão, né? Cada um vai perdoar individualmente. E vai ter gente que não vai perdoar, por N motivos e valores e eu acho que, justamente por ser difícil, uma abordagem interessante é justamente mostrar como é difícil isso, sabe? Então, assim, é uma história proibida hoje em dia por conta de contextos sociais, mas o próprio Samurai X, que é uma história focada nisso, ele tem, a resposta dele é meio que, o cara matou muita gente. E aí ele decidiu, eu não vou matar mais, e vou proteger as pessoas. Só que aí a história é o tempo todo falando assim, cara, mas olha todas as merdas que você fez aqui. Você tem que se redimir. Como que você vai se redimir dessas pessoas que você deixou pra trás, Oda? Vinland Saga tem um mote similar, sabe? O Thorfinn tá buscando se redimir de todo mundo que ele matou. E é uma jornada difícil. E não tem uma resposta. Mas é interessante essa busca dessa resposta. Já é interessante o suficiente. O lance do Kenshin é que ele nunca vai desmachucar, desmatar as pessoas que ele matou. Ele tenta ser a melhor pessoa possível, mas... Obviamente tem coisas que ele não desfaz nisso. Thorfinn é a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. É um tema tão absurdamente expansivo e fascinante, sabe? Ela é relevante até tipo, no consumo cultural mais ocidental, principalmente hoje em dia parece que tipo, o gênero do anti-herói tipo, é a coisa mais bem adorada de séries, por exemplo, tipo, sei lá, Breaking Bad ou qualquer coisa do tipo. Eu sempre vejo no final dessas séries a galera sempre fala que essa pessoa não pagou pelos pecados, a pessoa tinha que estar preso, sabe? Tinha que estar preso pelo final da vida dela. E eu sempre acho isso tão, sei lá, fascinante mesmo, porque agora eu tô sendo, sei lá, tô entrando talvez um pouquinho político demais, mas a gente tão concorda sobre as problemáticas e as complexidades, tipo, de sistema penitenciário e sobre as complexidades de ir preso em qualquer lugar do mundo, mas, como é um vilão, a gente meio que quer que essa pessoa pague de qualquer jeito. É tão difícil achar resposta pra isso mesmo. É uma noção do quanto pagar passa pela punição, exatamente. Quanto bem o personagem pode fazer se ele não foi propriamente punido? Como, por exemplo, o Vegeta. O Vegeta nunca foi punido pelo que ele fez. Mas ele virou uma força que exerce o bem no mundo de Dragon Ball. Ele derrotou o Buu, ele derrotou o Cell. Ele faz a diferença positiva ele estar vivo agora. Então ele precisa pagar? Ele precisa ser punido? É uma pergunta interessante que os mangás podiam fazer. A gente tá a gente tem um assunto mais contemporâneo disso, que é o caso em Boku no Hero Academia, do pai do Gelo e Fogo lá, o Endeavor. Que ele é um personagem que ele, em teoria, o mangá tentou tratar de um processo de redenção dele e foi muito discutido sobre o quão efetivo foi esse processo de redenção, a resposta que ele achou, se meio que é o suficiente a resposta que ele achou. E pra muita gente não foi, né? Tipo, falar que eu vou me afastar e deixar vocês viverem não é o suficiente pra todos o mal que você causou, sabe? E eu acho justamente fascinante por conta disso, né? De que é uma perspectiva que não tem uma resposta. O que ele deveria fazer então? A gente não sabe o que ele deveria fazer então, né? Boku no Hero, não sei se... Não quero dizer que ele trouxe as respostas certas, mas acho que ele... No mangá você nota quais são os pontos certos pra você notar essa discussão. Tipo, ele faz a dicotomia da maneira que eu acho a mais necessária, que os moshonens mais evitam. Porque o Endeavor ele tem a vida pessoal dele
e a vida pública dele. Ele é um herói, mas ele ao mesmo tempo é um ser humano. Ele tem uma família, um emprego, uma casa. Os crimes dele foram ao nível pessoal. Ele fudeu a família dele. Mas ele é uma excelente pessoa pública. Ele é uma pessoa que salva gente, que é amado e merece ser amado pelas pessoas que ele salva porque é uma força positiva. Mas isso não tem nada a ver com a família que ele machucou. Exato. Então, o quão ser um ótimo herói e uma ótima inspiração pro bem compensa o fato de que ele não é um bom pai ou um bom marido e não realmente mereceu o perdão do filho. Esse equilíbrio focou na pergunta certa. Eu não vou dizer que o Boku no Hero deu a resposta certa, até porque eu acho que não terminou de dar a resposta. Sim. Porque o Todoroki ainda tá conversando sobre isso consigo mesmo e com o pai. Toma aí, e se tem um ponto, talvez, pra gente... A gente vai chegar em mais pontos, eu acho. Mas se tem um bom ponto, e que eu acho que Boku no Hero tem feito muito bem, é que pelo menos no que tange esse personagem, que o crime dele é específico a um grupo de pessoas, sabe? Tipo, é a família dele. Ali que tá o crime dele. E eu acho muito bem feito. Isso que eu já reclamei sobre esse Endeavor 1000 vezes, e eu vou pra frente e pra trás com isso toda hora, porque de fato tá acontecendo e é interessante mesmo. Mas se tem uma coisa que ele tem feito certo é que a resposta pra redenção desse personagem vai vir das pessoas que ele machucou, sabe? Tipo, não é do público, não é possivelmente nem do leitor. Não adianta o leitor achar que esse cara já foi punido bastante, porque ele tá agora com uma cicatriz na cara que nem ele deu no menino ali, né? Tipo, parece meio que, rolou um balanço kármico aqui. Mas o menino ainda não perdoou ele, né? Tipo, o personagem. Então, tipo, daí que vai vir o perdão pra esse personagem no final das contas. Independente, tipo, sei lá, se ele for preso ou não, ou se ele morrer ou não, alguma coisa assim, né? Tecnicamente, quem deu a cicatriz foi a mãe, mas foi por culpa dele. Mas foi por culpa dele, exato. Sim. Só deixando claro que tecnicamente quem cicatrizou foi a mãe. Ok. Ele nem ficou sabendo na hora. Coitada dessa mãe. Toma aí, talvez uma boa forma de direcionar essa conversa é que eu acho que a gente concorda aqui que a resposta de como fazer correto é quase impossível, vai depender da moralidade do autor, né? Sim. É bem complicado, mas tem formas de fazer errado, né? Pelo menos a maioria das pessoas consegue concordar dentro do relativismo moral que é esse podcast. Sei lá, até em termos de roteiro, né? E eu gostaria de puxar aqui uma coisa que você já comentou, Estranho, que é a ideia da morte como redenção, né? Tipo, o vilão vai lá, comete um último ato antes de morrer, que é a única coisa boa que ele fez durante a história inteira, e pronto, tá tudo perdoado, porque a morte é a punição máxima, né? Agora ele é visto como aquele nosso aliado lá que ajudou a gente. Ajudou uma vez. Ele morreu fazendo bem, foda-se. Exatamente. É uma forma preguiçosa. Eu acho que realmente é justamente o que a gente tá falando sobre não propor a solução pro problema que aquele personagem causou. Na hora que o Darth Vader ele só grita "No!", taca o vilão no poço e morre em seguida, ele matou criança, sabe? Ele está há décadas aterrorizando uma galáxia. Ele matou o cara que comandava ele e morreu em seguida, e só se redimiu. Agora ele pode ter o espírito dele aqui na força, junto com todas as outras pessoas boas. O Darth Vader é um caso particularmente ruim, porque ele se redimiu no nível privado, assim, ele salvou o próprio filho, mas depois ele tem um funeral grande, assim, e, sei lá, tipo, a Leia vê o corpo dele queimando, ele matou o pai adotivo da Leia, ele matou o planeta dela. O planeta dela, bilhões de pessoas ali. Ele tá de boa com o Luke? Não pode ser, ele tá de boa com a galáxia. Exatamente. O Luke pode gostar dele, mas foda-se. Ele é um vilão, um espectro muito maior. É o extremo oposto do Endeavor. Que o Endeavor é um vilão no espectro de umas 5 pessoas e um herói pra uma comunidade. O Darth Vader é um vilão pra uma comunidade e um herói pra um cara. Exatamente. Esse é um ponto interessante, talvez, também, porque eu ia fazer uma comparação aqui muito sem tato, mas não tem problema que eu sou judeu. Que é que nem se, tipo, se Hitler tivesse matado, sei lá, Goebbels antes de morrer, e aí todo mundo, não, Hitler, beleza, ele era gente boa no final das contas, sabe? Mas pensa no oposto. E se Goebbels tivesse matado Hitler, ele seria visto como um herói antinazista? Exato. Esse é um problema, justamente. Nessas histórias, esses vilões
cometem atrocidades tão absurdas que meio que a redenção também se torna quase impossível em algum nível, sabe? Se Hitler não tivesse se matado, não teria muito nenhuma punição ou alguma coisa do bem que o Hitler poderia ter feito da gente como sociedade que ele jamais seria perdoado, sabe? E a mesma coisa, sei lá, vale pra Darth Vader ou inúmeros outros vilões do mundo dos mangás, né? Que o espetáculo da história é tão grande que os nossos valores morais meio que não se aplicam a essas situações, né? E eu acho que também envolve um pouco de como foi conduzido, porque se a gente pegar um vilão, pegando um exemplo de um vilão que nem é de Battle Shonen diretamente, mas é Spirit Circle. Uma das vidas do personagem principal, que é a vida mais aguardada da gente averiguar, ele cometeu, tipo, uma atrocidade monumental. Sim. Gigantesca, tipo, absurda. E só que do jeito que foi construído, meio que mostrou que ele não tava fazendo de maldade. Ele fez. E aí parece que é um pouco mais fácil redimir o personagem quando. Não é que ele era mal entendido. E aí pode ser muito fácil pro autor falar: então, já que ele era mal entendido, se ele só reconhecer que ele errou, já tá bom o bastante, né? Eu gosto do Spirit Circle que ele não cai nisso. Basicamente o que acontece no mundo, fala assim, cara, você tá errado. Beleza? Então falou. Adeus. E segue a vida. Mas eu acho que é justamente essa questão de tato, de como mostra os atos, a motivação dos atos ruins da pessoa, e aí essa redenção pode ser mais simples em termos de roteiro. Pode ser mais... sei lá, vilões de primeiro arco são clássicos nisso. A gente pega um Ryu da Espada de Madeira em Shaman King, ele era só um menino meio perdidão da vida, e quando alguém deu uma surra nele, ele percebeu que é escroto bater nos outros, né? E beleza, então é fácil de perdoar esse cara, sabe? Porque ele não era maldoso de verdade, embora ele tenha cometido muitas malvadezas, sabe? Se a gente pensar no carinha lá, no Mitsui de Slandunk, ele chegou e arrebentou todo mundo de porrada. Mas ele não era mal de verdade e a gente perdoa ele, sabe? Ou talvez até pensando aqui, se o crime é um espetáculo enorme, meio que a redenção tem que ser um espetáculo enorme. Então, tipo, pensando aqui em Dragon Ball, não Vegeta, mas sei lá, o Freeza. Ele volta sem redenção nenhuma. Eles só chamam ele porque, é a pessoa que tem, vai, né? E, tipo, ele nunca é redimido em forma nenhuma, né? Tipo, moralmente falando. O mangá não acabou, dá tempo ao tempo, judeu. Não, mas o que eu tô falando aqui, se alguém quisesse um dia redimir esse personagem, tipo, a redenção dele teria que ser um espetáculo. Tipo, se ele matou 1 milhão de pessoas, ele teria que de alguma forma salvar 1 milhão de pessoas, ou ressuscitar 1 milhão de pessoas, né? Se os nossos valores morais do que é pagar por pecado não se aplica, a gente tem que criar novos mesmo, né? Entrando no mérito do Freeza, quem tá no método do Dragon Ball Super, que ressuscitou o Freeza como um aliado e deixou tudo meio estranho, porque ele não morreu no fim do arco e ele tá solta, só não fazendo maldades, confiamos nós, ninguém entendeu. E apesar de Dragon Ball Super ser muito ruim, e lidar com isso muito ruim, como eu acabei de mencionar, ele lidou muito mal com o Freeza, tem uma cena muito boa do próprio Vegeta, num arco que um vilão ataca Namek, e o Vegeta, ele toma como missão pessoal dele, proteger Namek, não só porque o cara é do mal, mas porque ele sabe que ele pessoalmente danificou aquele planeta. E que já que ele tá vivo, ele devia usar tudo que ele pode pra não deixar nada ruim acontecer com aquele planeta nunca mais. É uma coisa pessoal dele, de como ele lida com a memória de como ele atacou aquele povo. Cabe a ele proteger aquele povo pelo resto da vida dele, se precisar. O que eu achei um jeito interessante de propor a relação de responsabilidade, principalmente. Dele reconhecer que ele vai ter uma dívida eterna naquela região do universo. Sim. E, tipo, sei lá, eu consigo imaginar gente que... Sei lá, eu não consigo imaginar gente que vai pensar, não é o bastante pro Vegeta. As pessoas gostam desse personagem e pra elas já tava até redimido já. Mas, sei lá, talvez tenha alguém que ache, não é o bastante. E, sei lá, faz parte também, né? Tipo, no final das contas. Se a gente tá conversando aqui que redenção é um valor moral tão abstrato, né? Tipo, sempre vai ter uma galera insatisfeita, mas eu acho que se tem uma lição a ser aprendida aqui também é que não dá pra tratar isso de forma alguma como algo fácil, no final das contas, né? Não é uma balança muito igual, né? Não é
não é só você jogar X coisas positivas em comparação com X coisas negativas e tudo se anulou e tá tudo bem agora. Não é uma equação matemática. Eu acho que é mais que tudo entender que tem várias facetas e que o autor não precisa nem fazer o personagem explorar todas as facetas. Então, por exemplo, pegando esse exemplo que eu dei do Vegeta, ninguém obriga o Vegeta a proteger a Namek e eu acho que eu tô falando do ninguém literalmente, assim, a Bulma, o Goku, o Kuririn, o Yanti, ninguém tá cobrando o Vegeta ir lá pra Namek ser um herói. Ele tá pessoalmente se cobrando. Então o Vegeta ele já sofreu uma redenção externa do círculo dele, de as pessoas com quem ele convive perdoaram ele. Mas ele tá agora num círculo que ele está tentando perdoar a si mesmo. E eu não sei porque eu dropei o mangá completamente, se os Namekuseis vão ou não vão perdoar ele, mas não é esse perdão que ele tá tentando ganhar agora. Uhum. Acho que um jeito interessante... É perdão pessoal mesmo. É notar que, tipo, tem grupos onde você pode conseguir o perdão, você provavelmente nunca vai conseguir o de todos, ou talvez consiga se o mangaka for muito seu amigo, mas que você tem que entender de quem você tá tentando ganhar o perdão. Sim. Quem você tá querendo fazer paz? Que é o que o Neji não fez com a Hinata. Que o Neji fez as pazes com o Naruto, mas pra mim, foda-se se o Naruto tava puto com você. Alguém que fez isso bem e depois fez mal, mas começou muito bem, foi a própria autora de Koe no Katachi, justamente no conceito de que o que deveria ser a redenção daquele personagem principal, que era reparar o bullying que ele tinha cometido com a menina deficiente auditiva, ele meio que faz muito cedo na história. Só que não era o suficiente isso pra ele, sabe? Ele não tinha se sentido redimido naquele ponto. E a autora trabalha isso, que ele tinha que buscar mais, ele tinha que entender as outras pessoas que participou desse passado, reencontrar, entender o que significou aquilo pra ele. E isso é uma forma interessante. No final não soube concluir, mas, tipo, a ideia é boa. A ideia, de fato, isso é pouco, talvez, explorado. Não, quer saber, é relativamente bem explorado, mas poderia ser mais a ideia de não só o perdão dos outros, mas o perdão pessoal também, né? Tipo, uma vez que você é redimido pelos outros, você tem que meio que se auto-perdoar também. Auto-perdão, falando aqui agora, na minha cabeça parece um clichê que até que é relativamente comum em mangás. Mas, sei lá, talvez poderia ser mais também. Ou não, na verdade, né? Muitas vezes o personagem, ele meio que nem pensa que ele fez coisas ruins no passado, sabe? Tipo, eu fiz coisas ruins no passado, eu sei que eu fiz coisas ruins, mas agora eu tô fazendo coisa boa, então tá tudo certo, sabe? Tipo, Fairy Tail era rei de... Cara, toda a ideia do Gagel, que ele surgiu como um vilão, que pregou a menina na parede, e o final da história é que essa menina era apaixonada por ele, é de uma preguiça. Isso é mancada. Não, mas calma. Ela se apaixonou por ele porque ele tentou fazer as pazes pessoalmente com ela, não foi? Foi. Eu li com a bunda, ele então... estava ali do lado. Ele nunca se desculpou por isso. Ele estava ali do lado fazendo coisas boas. Sim, e eu concordo. E eu também vou colocar o full disclaimer. Eu li Fairy Tail com a bunda e eu nunca reli e eu dropei no meio. Então, tudo que eu tô falando vai passar por muita coisa inacurada. Sim. Mas quando ele entra na Fairy Tail, ele faz questão de ir nas missões delas. Ele tem um foco pessoal nela, com que ele quer conviver dentro da Fairy Tail. O que, obviamente, ele não pediu desculpas porque ele é um personagemzinho shonen arrombado pra caralho, mas... Exato, que pra ele nunca... Não fez coisa errada. Mas, tipo, ele colocava mais foco em fazer o bem pra ela do que fazer o bem pra Júbia, pro Grey. E dali que nasceu esse romance. Então, foi uma forma não verbalizada dele tentar pegar um perdão pessoal da pessoa que ele especialmente danificou. Sim. Mal feito, eu não vou falar que foi bem feito, mas que não ignorou esse tema, é isso que eu quis dizer. Sim. Tentou-se. Eu diria que tentou-se em Fairy Tail. Não tô aqui pra falar bem de Fairy Tail, nem falar bem da caracterização de Fairy Tail. Porque é ali que eles falham, inclusive. No Character Development é onde eles falham monumentalmente. Vocês querem, pra finalizar, puxar exemplos emblemáticos de, seja positivo, seja negativo, de redenções em histórias que eles acham casos analisáveis? A gente já citou vários aqui, mas mais alguns? Eu tenho um bom exemplo aqui, é bem fascinante, em vários níveis, inclusive, é Real. Real, ele meio que tem... Ele tem 3 personagens e 2 deles, meio que a história inteira deles é sobre redenção, sabe? Sim. O terceiro ali meio que... Ele meio que tá quase que na pós-redenção, alguma coisa assim. Tipo, ele já tá ok com qualquer coisa que ele poderia ter feito que ele pra alguém. não fez nada, né? Ele é mais vítima de qualquer outra coisa.
Mas, bom, o Takahashi possivelmente é mais vítima também, mas é fascinante, é uma obra super fascinante como ela lida com isso, e um dos personagens, pelo menos, ele ir atrás de pagar de toda a forma possível pelo algo terrível que ele fez e praticamente imperdoável mesmo, e o mangá não dá nenhuma saída fácil pra ninguém nesse negócio, né? É muito interessante. Ele inclusive questiona a natureza dessa busca por redenção desse personagem, né? Porque, enfim, a premissa do mangá, né? Mas ele causou um acidente que deixou uma pessoa paraplégica. Sim. E ele meio que tá tentando... Como eu arrumo isso? E como que você arruma isso? Não tem como arrumar isso, não tem como dar as pernas funcionarem de volta pra pessoa, sabe? E aí ele vai lá e fica visitando e ajudando a pessoa, e é questionado em algum momento. O que você tá vindo aqui, sabe? Não vai mudar. Já aconteceu. É bem interessante, realmente. Sobre como é quase que egoísta, em algum nível, a busca de redenção dele, sabe? Algumas, eu acho que tem uma cena assim, da menina falando pra ele que, eu acho que você tem que viver com culpa agora, até você morrer, sabe? E, é pesado, sabe? É até interessante como isso meio que se interlaça na temática de ser paraplégico, não é necessariamente, sabe, um negativo na sua vida, sabe? Tem como viver uma vida normal com isso. Né? É uma condição da pessoa no final das contas. E ele acha que ele tá querendo arrumar uma coisa terrível na vida da pessoa que acaba se tornando acaba sendo só uma condição pra ela no final das contas. Se interlaça com as temáticas do mangá de forma bem interessante. Um exemplo que eu pensei de meio que redenção prévia que foi construindo a história, e meio que a própria construção da história garantiu a redenção do personagem, que eu não vou falar quem é, mas é o traidor em Kanata no Astra, né? Porque toda a história é baseada que tem alguém ali que é um possível vilão, só que quando ocorre essa revelação e a reação das pessoas com essa revelação, meio que tornam muito fácil redimir aquele personagem, porque foi tão bem construído previamente que quando chega nesse ponto faz sentido e é fácil essa redenção. Todo mundo perdoa automaticamente. Sim. Isso tem um exemplo aí? Tenho, eu tava dividido em 3 exemplos e eu vou escolher o mais controverso porque vamos causar aqui. É o minuto, vou jogar um Google porque eu esqueci o personagem, porque eu confundo os personagens, mas é o Armor Titan do Shingeki no Kyojin. O Reiner. É Bertold ou o Rider? Qual dos dois é o Armored? É o Reiner, não é? Reiner, isso. Porque no caso é justamente interessante porque depois que acaba a grande batalha contra ele e ele sobrevive, o mangá coloca um grande foco na motivação dele, em por que ele fez o que ele fez, em todo o contexto que justifica as ações a nível pessoal para ele, mas nunca, e não pra não falar nunca, nos 45 do segundo tempo de muito recentemente, tá indo pra esse lado, mas nunca tem a parte que ele fica amigo dos heróis. Tem um grande foco na culpa dele, em ele percebendo que ele é do mal, ele percebendo o mal que ele fez, mas o contexto não mudou o suficiente pra isso ser o gatilho pra todo mundo das mãos falar, você é um dos nossos agora, porque ele não é. Mostra muito o lado da autopenitência sem o lado do perdão fácil. Ou nem dele tentar o perdão. Ele não tá nem tentando ser perdoado. Ele tá só tentando se punir. Interessante. Não manjo muito, não. Porque, inclusive, eu quero citar Shingeki como exemplo positivo em que não tem gente mudando de lado, exceto quando o herói muda pro lado do mal, mas aí é tragédia. Não tem essa dinâmica de vilões que agora são do bem. Mesmo quando os heróis fazem pacto com os vilões, você vê que o herói tá fazendo pacto com o capeta e o herói tá um pouco errado em fazer esse pacto em primeiro lugar. Sabe um exemplo que eu pensei aqui que é interessante com algo que a gente falou sobre a ideia de a diferença entre ser perdoado, sei lá, pelo povo e ser perdoado pelas pessoas que você machucou? É o estado atual de Berserk, a ideia de que meio que o Grift atualmente no mangá, ele é um herói basicamente, sabe? Ele foi completamente absolvido por crimes que, sei lá, as pessoas nem sabem que ele cometeu, e se soubessem, provavelmente nem iam fazer diferença. Mas isso não significa nada para as pessoas que ele já machucou. E meio que
os dilemas morais do mangá no nível que existem, sei lá, hoje em dia estão nisso, sabe? Mas é um caso interessante que eu pensei agora. Eu quero propor um estudo de caso do Meruem, de Hunter x Hunter. Sim. Ele é um exemplo da redenção pelo amor, né? Que Mas ele conheceu o amor e aí, por isso agora ele é bom. Mas a minha pergunta é, ele se redimiu aos olhos de alguém além do leitor? Não, exatamente. Nenhum personagem fez as pazes com o Meruem. Sim. E eu acho que ele acaba sendo um exemplo positivo de um clichê negativo, que é o fato de que só você se apaixonar por alguém do lado do bem não te torna alguém bom automaticamente. Bom, né? Não, e acho que é mais uma questão de... Ele virou uma pessoa boa, mas ele não mostrou isso pra ninguém. E ele ter virado uma pessoa boa não mudou nada no fundo. Porque a guerra já tava longe demais quando ele ficou do bem. Não adiantava nada uma possível mudança dele. Tanto não adiantava nada que ele nem tenta. Ele não chegou, eu sou do bem agora, a guerra acabou. Não, a guerra não acabou, ele sabia que não tinha acabado. Nem há muito tempo, na verdade, né? Tem mais algum exemplo estranho? O que vocês pensam sobre... O Wiz, acho que ele vai ter mais opinião sobre isso, mas basicamente o que a gente falou sobre primeiros vilões de arco se tornarem amigos. Ele é um clichê especificamente dentro de Jojo. Tipo, literalmente todas as partes é exatamente isso. As primeiras pessoas que ele enfrenta viram aliados, e aí, tipo, depois as outras não. Só não, sabe? Acho que a primeira pessoa que ele enfrenta foi o Jill. Logo no primeiro volume do que você tá falando. Não, tirando a primeira parte, ela tem uma lógica à parte. Mas, tipo, da segunda, terceira. E o que eu acho. Na verdade, o que eu acho problemático, né, enfim, já indo pra outro. Que é um outro clichê. Que é o vilão que quando ele fica do bem, aí ele fica fraco, porque agora ele é do bem. Tipo, ele era o vilão super difícil de derrotar com poder apelão, mas agora que ele é do bem, não é mais forte. Eu odeio isso, pra mim é muito roteiro preguiçoso. É muito. Então, quando ele é um obstáculo protagonista, o obstáculo tem que ser foda pra caralho. Quando ele é um apoio, não, o protagonista tem que ganhar sozinho, não pode receber apoio, só o apoio tem que ser relevante. Literalmente tem a parte 4, acho que um dos primeiros caras que ele enfrenta. É um cara que o poder dele é apagar a realidade. Tipo, ele passa a mão em qualquer lugar e desaparece com tudo que existe naquele lugar. Tipo, é um poder completamente apelão. É um vácuo. Tipo, ele desaparece. Pode acabar com a sua existência passando a mão em você. E aí ele fica do bem e claro que ele não faz isso com nenhum vilão. Sim, isso. Nenhum vilão nunca foi alvo do poder dele. Eu acho interessante a parte 4, porque ela gira muito em torno do contexto de um grande personagem irredimível. E ele, por contraste, achava todos os outros redimíveis, mas entre os outros tinha muita gente que era muito filha da puta. Sim, gente maluca, insana. Então tem esse serial killer que ele, por ser um serial killer, ele destrói a harmonia e a paz interna da cidade. A cidade nunca vai ter um descanso enquanto comunidade, enquanto ele for um habitante. Então todos os habitantes têm que se unir contra esse serial killer, mas vai ter muita gente dessa galera se unindo que fez coisa muito escrota. Sim. Muito filha da puta, mas não, o serial killer, só ele é o problema. Ele não tem redenção, todo o resto tem redenção, mas pau no cu desse cara. Realmente. Não como um defeito, mas como uma questão curiosa de como ele filtrou a redenção através do olho de o grande irredimível, que é uma coisa que Jojo faz. Chega muito, de Jojo. Um último exemplo aqui, que vocês mencionaram no começo e meio que ficou grudado na minha cabeça. Eu queria só, sei lá, jogar umas opiniões, ver o que vocês acham também. É justamente o caso do Scar. Alguém mencionou muito de passagem no começo, de Fullmetal Alchemist. Vocês. E, tipo, é de fato super fascinante no final das contas, que meio que a gente começa a história pensando, esse cara vai se redimir eventualmente. E a gente meio que descobre que, os crimes que ele cometeu nem eram tão crimes no final das contas, talvez, sabe? Tipo, ele meio que a redenção no final das contas do mangá dele meio que não tem nada a ver, sei lá, com a morte que ele dele. Não é nenhuma redenção, é tipo uma mudança de filosofia, tipo, de enxergar o mundo, né? E as atitudes que ele cometeu, tipo, ele matou criminosos de guerra, tá certo, sabe? Sim. É engraçado, porque Fullmetal Alchemist é um mangá que ele é tão bom meio que explorar o cinza de todos os personagens que
praticamente nenhum, no final das contas, exige uma redenção, porque a gente descobre o lado de todo mundo, tirando um, sei lá, que é muito vilão, sei lá, tipo o Kimberly. Mas até o pai, no final das contas, que é o mega vilão do mangá, termina meio que mostrando o lado dele da história, e você mais fica com dó no final das contas do que qualquer outra coisa. Ironicamente, o Kimberly, a última coisa que ele faz é um grande gesto do bem. Sim, sim. Isso não é narrado como uma redenção dele, só como, ele é tão louco que ele não tem lados. Exato. Curioso você falar, é que quando você falou, ele nem comentou que mas ele matou um monte de gente que eu pensei criminoso de guerra, mas o Meta é contado tão na perspectiva dos criminosos de guerra que você pensa. Se ele tivesse matado o Mace Hurts foi um criminoso de guerra. Ao mesmo tempo que ele foi a morte mais trágica do mangá. E a gente não perdoa quem matou ele até hoje. Mas a morte dele não teve nenhuma relação com os crimes dele em Ishbal. Então a gente tem essa outra perspectiva. Mas e se o Scar tivesse matado o Mace Hurts na cabine telefônica? Como isso ia ter soado pra gente? Porque o Mace Hurts não é muito melhor que as outras vítimas dele. Não, esse seria um dilema moral mais interessante por parte do mangá, porque, de fato, as pessoas que o Scar matou eram criminosos de guerra, mas eram pessoas, sei lá, tinha cara de vilão também, né? Então, fica mais fácil. Tem um caso curioso que é o Basquegram, que é uma das vítimas off-screen dele, que a gente não vê ele matando, a gente só ouve por cima. Ele matou esse cara. Quando a gente vê o flashback dele em Ishbal, ele era uma das pessoas boas na guerra. Ele é uma pessoa que passava por cima da autoridade pra proteger os civis. É curioso. A história deu uma aliviada também, né, pros criminosos de guerra, porque... Enfim, não, pra caralho. O Fullmetal é interessante por conta disso. O Fullmetal é interessante por causa disso. O Roy mostrou que foi um dos piores, e a autora inevitavelmente passa o pano pra ele porque ele é um dos heróis. Mas ele, ao mesmo tempo, tem a redenção, entre aspas, mais completa, né? Tipo, ele é possivelmente o personagem que mais enxerga os crimes dele como crime e é o que mais está ativamente buscando pagar em nível igual, né? Tipo, em nível de mudar o sistema que causou aquilo, né? Exato, mas quando a gente compara, os crimes dele são muito mais graves que os crimes do Armstrong, por exemplo. Trabalha bem esse conceito. Essa é uma outra lição, talvez, pra gente tirar aqui nesse final, que quando a moralidade do mangá é complicada, tipo, meio que a redenção se complica também, mas se torna menos fácil do leitor, se torna mais difícil do leitor julgar se aquilo tá errado ou não. A gente aqui, sei lá se merecia ou não. Diferente de, sei lá, Boku no Hero, que a gente consegue falar, não, já tá ou já não tá perdoado, né? Quando a moralidade é difusa, assim, e a gente tem muito cinza, fica mais difícil de apontar o dedo mesmo. Eu acho que, e agora respondendo a pergunta que você fez logo no começo, um arco de redenção apontando todas a dificuldade e a complexidade do conceito é um dos grandes pontos que um autor consegue usar para deixar claro quão cinza é a moralidade do próprio mangá. Como ele quer fazer uma história com moralidades complicadas, com bem e mal, bem na área cinza, esses personagens com a redenção empacada são justamente onde a gente consegue mostrar exatamente que esse é o tom moral do mangá. E ele serve essa função narrativa. Bom ponto mesmo. Beleza, chegamos aqui ao final do podcast. Eu não tenho mais nada pra falar e não teve nenhum bom momento, assim, pra subir a música, então... Agora é o momento. Agora é o momento de subir a música. Recomendação da semana é minha hoje, Judeu. Eu sou assim estranho, estou muito curioso, blá blá blá. Todo ano a gente abençoado, é uma maldição e uma bênção,
das indicações do Mangá Taisho Awards. Sim. Que é uma premiação japonesa feita pelos lojistas, se eu não me engano, que escolhem as obras mais curtas, né, mais novas, que as melhores daquele ano. Acho que o critério deles é até 8 volumes e ainda em publicação ou publicou no último ano. É a única premiação de qualquer mídia, de qualquer coisa que tá sempre certa. Pelo menos nas indicações, né? Embora os vencedores acabam sendo sempre escolhas meio óbvias, Sim. O legal é que nas indicações surgem coisas que às vezes a gente não tava de olho e é algo legal. A gente descobre e vai atrás. Às vezes é uma maldição porque é algo que tem 2 capítulos de scan e faz 2 anos que saiu o último scan. Sim. Mas o caso aqui não é esse. Eu estou falando de Skip to Loafer. Eu acho que é To porque deve ser de japonês. Então deve ser Skip e Loafer, né? Que é o To é o E. Esse mangá, ele conta a história de uma menina que morava numa cidade pequena, mas ela tinha um sonho de estudar e ser um dia presidente, ser tipo grande na vida, e aí ela vai pra cidade grande pra estudar e conhece um menino lá meio bonitinho, mas meio aloof, solto na vida, avoado, e é isso, é a vida dele escolar disso. É genérico demais essa descrição. E o mangá ele não vai te surpreender além disso, porque ele realmente é só isso. Só que é muito gostoso de ler. Ok. Eu acho que existe uma tendência moderna aí nas histórias de... E não é nem de romance, porque embora aparenta que vai se desenvolver um romance, até o momento tá bem slice of life, tá bem contando a história dessa menina, do grupo de pessoas que ela conhece ali. Mas mesmo assim, né, essa tendência dessas histórias de romance moderno, ou de vida escolar moderna, eles estão tendo uma abordagem muito mais... de fato contemporânea de como são as relações. Então, de fazer contato, conectar via celular com os amigos, enfim, fazer amizades um pouco mais realistas hoje em dia, né, que meninos e meninas podem ser amigos também, então surgem grupos de amigos diversos, e é muito interessante, porque aí é a história dessa menina, que ela é meio inocente, mas ela não é burra, né? Então ela só desconhece a cidade grande e alguns costumes, né? Porque a cidade dela era pequena, então na sala de aula era 5 pessoas, e aí era fácil fazer amizade com 5 pessoas, e agora ela não tá aprendendo como faz amizade com mais. É só isso, é só uma história muito gostosa, só que, tipo, é muito gostoso mesmo, me surpreendeu, porque eu não costumo cair nessas histórias muito simples e achar legal, eu fico no meh, eu sou o famoso conhecido leitor que fala que tudo é meh. Mas Skip to Loafer eu achei muito gostoso porque apresentou esses personagens, eles são muito agradáveis, eles têm profundidade, detalhes que deixou no ar que eu acho que vai ser trabalhado mais a fundo sobre, enfim, aspirações desses personagens, o que eles querem, a própria relação entre eles. Tá com 3 volumes ainda, escanta no 2º volume, então tá bem construção de mundo ainda, tá bem gostoso. Tem uma personagem trans que tipo, é coadjuvante na história, mas é apresentada de forma bem saudável também. Ok, gostoso. E é isso, é só uma história muito gostosa que o Mangá Taisho trouxe à tona pra mim, e eu estou satisfeito em poder compartilhar, e espero que o pessoal acompanhe, porque tá sendo bem legal acompanhar até o momento. Ok, gostei. É o famoso acalentador. É acalentador, bastante acalentador. Tem, tipo, uma personagem que ela é vilã clássica disso, só que até essa personagem estão tratando diferente na história. E tá interessante por conta disso. Boa recomendação, com certeza eu vou atrás de ler. E eu também fico fascinado pela forma com que romance traz não só tecnologia, né, modernidade pra história, né? Tipo, eu gosto quando romances tratam de forma moderna relacionamentos. Eu tô interessado por isso, eu sempre gosto de ver mais isso. E sei lá, eu pensei numa coisa, não é tão relevante a sua recomendação, mas você comentou que de fato é uma tendência, e é tanto, tem pelo menos uma cena de modernidade em romance que já virou um clichê, eu vejo toda hora em um monte de romance, desde comédia romântica até shoujo, que é a cena da pessoa dormindo, conversando com o celular na cama, do lado dela. Que é a coisa mais moderna. E virou um completo clichê de romance, todo romance tem essa cena agora. Mas essa menina normalmente, pelo menos até o momento, ela conversa com a amiga dela que ainda mora no interior, e
não com o amorzinho dela, que, tipo, nem começou o romance de verdade. Tá bem no começo, tá bem interessante aí. Ok, beleza, cara. Excelente recomendação. Qual é o nome de novo? Skip to Loafer. Skip to Loafer. Vai ter o link aí. Eu digitei o que você falou e apareceu. Skip to Loafer. É a versão, né? É isso. Até semana que vem? Até semana que vem.